E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Aqui é o professor Rúlio. Hoje a gente vai trazer uma aula aí para vocês de configurações de rede. A gente vai mexer com o protocolo de internet aí, o famoso IP, que muita gente já conhece ou pelo menos já ouviu falar, beleza? O Rúlio e eu vamos montar aí uma redezinha local para mostrar como que funciona a questão de arquivos simultâneos, essas coisas, compartilhamento de pasta. Aposto que vocês vão gostar aí, um conteúdo bem útil aí para quem está trabalhando, está iniciando a mexer com redes de computadores e informática no geral. Para quem me conhece sabe que tem uma aulinha que vocês adoram, que é a aulinha de CS. Né? A gente aprende a configurar um server de CS, aprende a configurar uma rede sem internet e mesmo assim criar uma rede local para o CS funcionar entre as máquinas ali. Então esse conteúdo é muito importante para que vocês associem uma coisa com a outra, pois tudo que vocês fazem na aula de CS é aplicado também na aula de configuração de pasta para compartilhamento entre configuração de IP, gateway, máscara, DNS e tudo mais, tá bom? Beleza? Antes do vídeo, o professor Rodrigo vai dar um recado aí para vocês, beleza? E depois a gente vai voltar para a aula. Até mais. Até, galera. Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Nerido e hoje o professor Rúlio Gustavo vai montar uma aula top. Configurações de redes, pessoal, uma aula imperdível, super caprichada, ficou muito boa a aula, ficou muito legal. Aproveita a aula que eles prepararam com muito carinho. Boa aula e forte abraço. Então, pessoal, o Rúlio vai estar operando aqui o computador, ele vai mostrar para vocês as configurações certinho. Vou entrar aqui meio que como comentarista para estar falando um pouquinho para vocês, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, eu vou ensinar um atalho rápido de você acessar as configurações de rede, tá? Aqui no computadorzinho que indica a nossa rede, tá? Indica também se a gente está conectado com a internet ou não. Repara que aqui está um ponto de exclamação amarelo, não sei se dá para ver muito bem para vocês aí, certo? Porque ele identificou uma rede que está sem internet, certo? O nosso intuito não é internet hoje, então vamos deixar dessa forma aí mesmo. Nós vamos abrir configuração de rede e internet. E lembrando que essa janelinha que vai aparecer aí, essa opção que apareceu também quando ele clicou com o botão direito, são opções do Windows 10, certo? São um pouquinho diferentes caso você tiver aí o Windows 7 na sua máquina ou algum outro sistema operacional. Bom, então nessa parte aqui nós vamos em alterar opções de adaptador, tá? Que é a mesma coisa que vocês vão precisar procurar no Windows 7, 8 ou 8.1, tá? Detalhe, quem tem o Windows 7 faz um upgrade aí que já não tem mais atualização para ele, tá? Exatamente. Então, clicou aqui, ele vai redirecionar para uma página onde contém os adaptadores de rede, tá? Por que nós temos dois aqui, tá? Esse primeiro é o nosso adaptador de rede local, é a nossa placa de rede que fica na própria placa-mãe, tá? É a que a gente vai configurar. Esse aqui é uma adaptação de rede para o nosso celular estar gravando, então vocês fingem que esse aqui não existe, beleza? Vamos focar aqui, ó. Primeira coisa, Ethernet. Por que esse nome, Ethernet? Então, galera, Ethernet porque é o nome da placa de rede, certo? Não é internet, intranet, extranet. Cada um tem uma definição diferente, certo? Quando a gente fala sobre Ethernet, é a placa de rede, certo? Aquela coisinha física, beleza? Internet, como a gente sabe, a rede mundial de computadores, onde a gente consegue acessar diversas informações, consegue conectar vários computadores aí. A intranet, que é uma conexão de rede limitada a uma empresa ou alguma organização, seria uma rede interna. E a extranet, que é quando você possibilita o acesso a essa rede interna através da internet. Mas aí já são outras questões aí que a gente não vai entrar tanto em detalhe hoje. Bom, galerinha, se vocês estiverem no notebook, pode ser que tenham mais redes, como o Bluetooth ou a rede sem fio, além dessa rede Ethernet. Então fica bem claro para vocês aí. Nós vamos mexer na rede Ethernet, que é a cabeada. Se você estiver no notebook, estiver na rede sem fio, vocês têm que mexer na rede sem fio, beleza? Bom, botão direito aqui, propriedades. E aí já aparece a primeira tela de configuração aqui do seu PC, beleza? Qualquer coisa dá um pause aí, visualiza bem aqui, deixa a tela maximizada para a gente enxergar tudo direitinho aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar, tem muita coisa aqui para a gente especificar, tá? Então vou tentar ser mais direto e falar diretamente do protocolo IP, que é a aula de hoje, tá bom? Então, protocolo IP versão 4 e protocolo IP versão 6. Certo? Nós temos esses dois tipos de protocolo aqui, tá? Qual a diferença? Quer comentar pra gente, professor Gustavo? Bom, a diferença é que, imagina que quando foi meio que criada, assim que a internet começou a ter uma movimentação maior de computadores, foi necessário você criar um protocolo, certo? Que é o TCP.
TCP/IP, que seria o nosso protocolo aí de rede. Todos os computadores que estivessem conectados nesse mesmo protocolo, eles conseguiriam ser capazes aí de transitar informações. O que acontece? Você criou aí o endereço de IP, que é aquela sequência de quatro números, né? Como que você... Octetos binários. Octetos binários, um nome meio difícil aí. O que acontece? Esse IPv4 ele tem um número de conexões limitado, certo? Imagina que a quantidade de informações, de computadores de informações que você tem no mundo aí, todos eles sendo conectados exatamente na mesma sequência numérica, então uma hora isso ia acabar. Então o IPv6 ele foi criado como uma alternativa para você ter mais endereços possíveis aí na rede, beleza? Isso aí. Bom, lembrando que o protocolo TCP não é o primeiro, tem o camada OSI, mas não vamos entrar nesses detalhes, que é coisa muito complexa, certo? Vamos focar no protocolo TCP/IP. Então, pessoal, o IPv6 é como se fosse, aí, vamos dizer, o número do celular com o acréscimo do 9, certo? Antigamente era 8 dígitos, depois acrescentou 9. O IPv6, para simplificar, vamos dizer que ele é um aumento dessa quantidade de número igual ao 9º dígito do celular, beleza? Então, vamos esquecer ele por enquanto, que hoje, no atual momento, a maioria das redes, principalmente brasileiras, estão trabalhando com IPv4, beleza? Então, clica aqui em propriedades e aqui a gente já começa a nossa configuração. Eu vou dar um zoom aqui, pessoal, para que vocês tenham uma visão melhor, tá bom? Bom, ficou meio lento um pouquinho o mouse, tá? Para a gente poder manusear, mas eu acho que vai dar uma propriedade melhor aí para vocês, tá bom? Aqui nós estamos vendo aí as configurações de IP e ela está como obter automaticamente. Eu vou alterar isso porque a gente só obtém automaticamente quando a gente tem um servidor DHCP. Exatamente, que é o servidor que vai distribuir aí o IP nas máquinas automaticamente dentro do que você setar ali para ele distribuir, certo? Seja do ponto 50 até o ponto 100 e assim por diante. Vocês vão entender um pouquinho melhor aqui na prática. Bom, então vamos lá. Aqui no endereço de IP, normalmente a gente tem algumas classes de IP, pessoal. Acho que bom a gente não começar muito a falar sobre classe de IP, senão vai tomar muito tempo de vídeo, tá? Entende que a gente vai utilizar essa faixa de IP aqui, que é padrão para a rede de computadores pessoais, tá? Que é o 92.168.0, tá? Essa faixa de IP é que a gente utiliza na maioria dos computadores. Provavelmente, se você olhar o computador da sua casa, o seu IP vai ser o 92.168.0 alguma coisa, tá? Aqui eu vou colocar endereço de IP. Qual endereço? Eu posso colocar aqui desde o 1 até o 254, certo? Se eu tentar colocar mais do que isso, por exemplo, 500, o que vai me limitar? 500 não é válido, certo? Do 0 até o 255. Professor, você falou do 1 até o 254. Por que aqui está falando do 0 ao 255? Pessoal, toda rede você tem que entender que o primeiro e o último número você não pode utilizar, tá? Então, quando a gente for calcular a quantidade de máquinas dentro de uma rede, nós temos que subtrair sempre 2, tá? A gente fala muito isso em sala de aula, eu não vou entrar em cálculos aqui nesse vídeo para não ficar maçante, tá? O número 0 vai representar a nossa rede e o número 255 vai representar o broadcast, tá? Também não vou entrar nesse detalhe, mais detalhes quando as aulas voltarem, beleza? Bom, então vou alterar aqui, vou colocar o IP, por exemplo, 10. Ok? É o IP dessa máquina que a gente está configurando agora. Entenda como a gente falou, o endereço de IP é o endereço da máquina dentro desta rede que eu estou sendo utilizado. Então, esse endereço IP, 192.168.0.10, não pode ser utilizado por outra máquina. Exatamente. É uma forma da máquina ficar única, né? Para você conseguir ter um controle acima desse computador aí, saber o que foi feito nesse computador, ou de repente enviar uma informação somente para esse computador, como se fosse de repente o RG da pessoa no nosso sistema. Exatamente. Acho que RG seria até a melhor opção, porque, por exemplo, o seu RG no estado pode ser igual ao RG de outra pessoa em outro estado. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter um 92.168.0.10 aqui na Micropró, você aí na sua casa pode ter esse mesmo endereço de IP, que não tem problema. Exatamente. Certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o MAC address, mas vamos continuar aqui as opções aqui que nós temos para configurar. Máscara do subrede, certo? Para que serve a máscara do subrede, pessoal? Ela delimita a quantidade de IPs que são utilizados, tá?
Padrão 255.255.255.0, também utilizado também o 255.255.00, tá? Como eu falei, não vou entrar em detalhes sobre classe de IP, mas entendam que aqui é onde a gente calcula a quantidade de IPs que eu posso ter dentro da minha rede, beleza? Bom, Gateway. Pessoal, lembra que a gente falou sobre o servidor DHCP? Tem vários outros servidores também, como o servidor DNS, entre outros aí que a gente possa ter a nossa configuração, certo? E o servidor Gateway é o endereço do dispositivo que te traz a internet, certo? Seu roteador aí, né? Então, por exemplo, se você tem um roteador dentro da sua casa, seu Gateway é seu roteador. Se sua máquina for conectada diretamente com o modem da sua operadora, seja ela qual for, então o Gateway é o endereço do modem que está locado na sua casa, beleza? Se você tem um servidor interno que faz um filtro proxy ou firewall, o servidor Gateway é o endereço desse servidor, ok? Então isso aqui vai ser diferente dependendo da sua rede. Nós vamos configurar aqui, imaginando que nós tenhamos um servidor Gateway, tá? Já pré-configurado, que é o 9268.0.1, tá? E normalmente é padronizado, vamos supor, você que está configurando aí de repente um TP-Link ou um roteadorzinho, mas um roteador Wi-Fi aí, coisa simples, eles vão ter um IP nessa classe baixa, aí 1.1.2 de repente. E o que acontece? Se você quer descobrir o IP dele, você consegue dar lá um comandinho no CMD, certo? Uma aula que, inclusive, a gente já deu esse comando numa aula passada, tá bom, pessoal? Exatamente. E descobrir qual é o gateway padrão. O gateway padrão, você quer saber qual que é o IP aí do seu roteador, da sua máquina principal da rede, seria esse gateway aí. Beleza? Bom, continuando aqui, a gente tem o servidor DNS, tá? O servidor DNS, como o próprio nome diz, Dynamic Name Server, certo? É o servidor que resolve nomes. Como assim, professor? Não entendi nada. Pensa assim, qual que é o endereço físico, o endereço do site X? Será que o endereço da Google é google.com.br? Não, não é, pessoal. O endereço da Google é uma série de caracteres onde a gente digita para poder acessá-lo. E o DNS converte esse endereço em domínio, certo? Domínio google.com.br, beleza? Professor, inclusive tem uma aula sobre o professor Henrique que fala sobre registro de domínio. Assiste aí que vocês vão saber mais sobre isso, tá bom? Então, o DNS aqui nós temos alguns que já são decorados pela gente que mais utiliza isso aí, tá? E tem alguns que são mais facilitados, tá bom? Eu vou utilizar então o DNS da Google, que é o 8.8.8.8.8, que esse é facinho de decorar, né? Garanto que provavelmente vocês já devem ter decorado isso, tá? E vou usar um DNS secundário aqui, que eu me lembro de cor, que eu utilizei muito, certo? São dois DNS aqui. Por que a gente precisa de dois DNS? É simplesmente por precaução. Se o primeiro DNS falhar, a gente parte para o segundo, beleza? Isso aí. Pessoal, terminamos aqui a configuração de IP da máquina, tá? Mas tem alguns detalhes. Por exemplo, se você quiser ter mais redundância de DNS, ou até tiver algum DNS interno, quiser colocar ele como primário, secundário, fazer mais do que dois, também temos aqui como configurar, tá? Mais outros DNS aqui. Eu sinceramente não indico vocês mexerem na parte avançada aqui, até mesmo porque a gente não vai falar muitos detalhes aqui, tá? Pois essa configuração primária aqui já é suficiente, beleza? Mas entendam que tem muito mais ainda para aprender, tá? Então, pessoal, agora vamos ver o resultado disso, né? Só que para a gente ver o resultado, eu decidi criar uma pasta aqui. Então, vou mostrar como fazer isso, tá? Eu já criei uma outra pasta na máquina ali, só que eu vou ensinar como fazer aqui, tá? Então, vamos criar uma pasta dentro de documentos aqui, tá? Primeiro, eu preciso da pasta que eu vou compartilhar, certo? Eu vou chamar ela de pasta Gustavo. Lembrando, Julio, só para se alguém ficou com dúvida aí, tá com um sinalzinho de exclamação ali, quer dizer que eu sou sem acesso à internet? Sim, né? A gente está sem acesso à internet, a gente está acessando uma rede local que a gente acabou de criar. Essa rede ela é composta por essa máquina que vocês estão vendo e mais uma outra máquina ali que já eu vou para lá para a gente fazer essas configurações.
beleza? Para vocês verem que eu consigo comunicação entre os computadores independente de eu ter internet. Então, como vocês podem ver aqui, eu abri o Google aqui, estou pesquisando e dá problema de DNS, quer dizer, ele não está achando o servidor DNS para acessar o domínio, porque nós estamos sem internet, beleza? Mas não quer dizer que estamos sem rede. Então, ó, pasta Gustavo, certo? Eu vou compartilhar ela, eu vou fazer de um modo fácil e rápido, então se eu for muito rápido, vai pausando os vídeos aí. Botão direito, conceder acesso e pessoas específicas, tá? Aqui você tem que selecionar para quem você quer compartilhar, eu vou colocar para todos. É lógico, se tiver numa empresa, se tiver em domínio, essas coisas, você tem que tomar cuidado para quem você compartilha, tá? E as próprias empresas que fazem isso também, né? Às vezes a empresa cria lá uma pasta compartilhada entre o pessoal ali do RH para colocar as demissões ou o salário do pessoal e compartilha para todo mundo. Qualquer pessoa vai conseguir acessar isso aí. Então tem que tomar cuidado. As permissões também, então, pessoal, né? Ó, permissão de leitura ou leitura e gravação, só vou especificar de uma certa forma. Quem faz gravação também consegue excluir, tá? Então, para você editar, excluir e modificar qualquer coisa assim, leitura e gravação. Se você quer só que a pessoa visualize, mas não consegue deletar, nem excluir, nem modificar, seria leitura, ok? Eu vou deixar aqui leitura e gravação e vou compartilhar. Simples assim. Aqui ele pergunta se a descoberta de rede está ativa, tá? É preciso estar ativa? Não, não é preciso estar ativa a descoberta da rede. Tem como você acessar de várias formas diferentes, mas facilita. Então vamos explicar em cima. E essa questão das permissões aí, o somente leitura, não impede que a pessoa copie arquivos, certo? Ela consegue abrir, ela consegue pegar um arquivo de lá, colocar em outro lugar, mas ela não consegue modificar esses arquivos, certo? Modificar nem excluir, tá, pessoal? Copiar para a máquina dela é que nem fazer download de alguma coisa que está compartilhada com você no Drive, certo? Exatamente. Você faz o download, edita, faz o que você quiser com aquele arquivo que você baixou, mas o que está no Drive é daquela Fica pessoa. lá. Beleza? Então aqui eu já tenho a pasta, tá? Eu compartilhei uma pasta em outra máquina. Então aquela configuração de IP que nós fizemos nessa máquina, eu também fiz lá, só que lá o IP é 9, dessa aqui é 10, lá é 9. Então eu vou digitar, eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Então // 192.168.0.9, tá? Esse é o endereço da outra máquina que eu configurei. Clicando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, users, aí o nome do usuário, que é esse nome aqui, e eu compartilhei na área de trabalho, então desktop, pasta Julio, tá vendo aqui, ó, isso aqui se encontra em outra máquina, tá? Eu vou pedir para o professor Gustavo ir até essa outra máquina e criar um arquivo de texto lá para vocês verem em tempo real, porque aquele arquivo vai ser compartilhado em duas máquinas diferentes. Tá? Eu vou apertar o iniciar aqui para vocês verem em que máquina nós estamos, certo? E o professor Gustavo vai passar na área de trabalho, olha lá, ele já criou o documento, já apareceu para mim aqui. Eu nomeei, professor, o nome do documento aí. Então, tá vendo? Aula IP. Tá vendo? O professor Gustavo que criou isso aqui, eu vou modificar. Detalhe que, se ele tiver com o arquivo aberto lá do outro lado, eu não consigo modificar o nome do arquivo, tá? Então, aula IP, Julio e Gustavo. Beleza? Então, modifiquei o nome. Posso modificar o conteúdo também, ó, que está em branco. Olá, Gustavo. Certo? Agora eu vou fechar, salvar aqui o primeiro documento. E agora fechar. E agora o professor Gustavo vai incrementar esse arquivo de texto. Então isso funciona para qualquer tipo de arquivo, seja Excel, Word e tudo mais, tá bom? O professor Gustavo então precisa salvar. E aí na hora que eu abrir aqui, ele escreveu lá. E aí, Rubio, tudo bem, beleza? Então entenderam como que funciona isso aqui, pessoal? É bem simples aí, como acessar a pasta em rede, como configurar o endereço de IP. Espero que não fique dúvida aí para vocês. Beleza? E agora, detalhe que aqui na MicroPro nós temos um servidor DHCP, então eu não posso deixar as configurações de rede fixadas. Então tudo que eu fiz, eu vou desfazer aqui, ó. Vou vir em propriedades de novo aqui, endereço TCP IPv4 e vou voltar aqui ao original, né?
tudo para obter automaticamente. Às vezes acontece de você levar o computador em algum lugar para arrumar, ou se alguém mexer no seu computador aí, sua internet para de funcionar na sua casa ou não funciona em determinado local que você levar. Às vezes é isso, está configurado um IP que está duplicado na rede, alguma coisa assim. Você pode até derrubar a internet do local se você tiver deixado configurado o IP assim e o local tiver de repente um DHCP, certo? Então tem que tomar cuidado com essas configurações também. Só para finalizar o vídeo, pessoal, eu falei que eu ia mostrar para vocês o que é o MAC address, tá? Eu vou dar outro zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Endereço físico. Esse é o MAC address. É o endereço único dessa placa de rede, tá, pessoal? Cada máquina, seja celular, tablet, tudo que tem a ver com conexão de rede, tem que ter o MAC address, e esse MAC address é diferente para cada uma das máquinas, beleza? Então, pessoal, a gente vai finalizar por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e tudo mais, lá no nosso e-mail, certo? Você tem alguma consideração final aí, Rúlio, para fazer? Não, pessoal, assim, isso de configuração de rede, vocês vão utilizar em empresas de médio para grande porte, assim, muito. Então, vocês têm que, não necessariamente decorar, mas sim entender o que vocês estão fazendo, tá? Entenda o porquê que é utilizado o endereço de IP, para que é utilizado o gateway, DNS, DHCP. Pesquisa, São todas né? palavras que são meio complicadas, firewall, proxy, são palavras complicadas, mas palavras que vocês vão encontrar no dia a dia, quase todo dia vocês vão utilizar, quando vocês estiverem numa empresa e precisar mexer com a parte de redes, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Falou.